Gente, hoje tá demais essas lives, cara. Mais uma vez eu tenho que fazer a live no meu, uma live que eu fui convidada, mas quando eu entro na live da pessoa eu não consigo conectar. Então eu tô fazendo uma tentativa no meu. Lembrando que a live é dos pais pretos me convidando junto com a Tainá, tá? Então fiquem atentos, porque mesmo sendo no meu, eu sou a convidada. Então a live é pra gente estar conversando mesmo. Espero que nós consigamos, né? Espero que consiga, porque é um assunto tão interessante que eu amo falar, né? E tá dando esse tipo de probleminha. Ah, a câmera tá invertida. Eu falo, menina, é a segunda live que a pessoa me convida, não Ah, consigo tá. Eu acho que o Instagram que é só eu aqui e eu chamando os outros. Não tem esse direito de ser convidada, entendeu? Se toda pessoa só tem que você fazer convidando, né? que não conecta. Mas boa tarde, gente. Desculpa, ao vivo é assim. Ao vivo é assim, não tem. Com certeza. Pô, legal, hein? Essa live sair. Tava nessa expectativa. Me tira uma dúvida. É a galera do Oi. teu migra, né? A galera do Pais Pretos migra pra cá. Não dá problema não pra vocês, né? De espectador. Não, não, o pessoal já está aqui, ó. A Gil, já tá o pessoal chegando. Eu avisei naquela outra que a gente ia fazer isso, ia fazer essa mudança. Para atrapalhar, porque a página tem um alcance, né? Mas que o meu Insta às vezes pode dar quebrar um pouco a E audiência. o pessoal veio para cá. Então, hoje a gente vai estar falando sobre o alto amor na maternidade, a Marcele do projeto Avança Negra. É, ela é idealizadora e eu tive lá quando foi em fevereiro Sim, que a gente conversou sobre a vida afetiva da mãe solo, não foi isso? Então foi. a gente estava conversando e eu acho o teu projeto muito bonito, admiro pra caramba. Eu também. E o Beto até falou, poxa, eu admiro a Marcela, ela fica o dia inteiro lá se dedicando com pessoas e tudo, e não tem nenhum retorno financeiro. E eu estava pensando que isso é maternar, isso é exercer uma maternidade, que a gente se dedica, a gente se doa e não tem retorno, estou falando em questões materiais, claro, porque o Sim. retorno vem, né? A gente vê as pessoas crescendo, as pessoas se trocando, e isso é o grande retorno que a gente tem, mas isso é maternidade. Eu queria que É. você falasse um pouco sobre o projeto Avança Negra, como é que surgiu, como é que foi essa ideia. Fala um pouco aí, Marcele. Então, o Pimenta Avança Negra, ele foi, assim, uma autoajuda minha e uma ajuda coletiva, né? Na verdade, eu sempre tive muita gente que vinha me procurar quando tivesse algum tipo de problema, sabe? As pessoas gostavam de estar desabafando. Eu acho que eu sempre tive essa coisa do acolhimento mesmo comigo. E teve um encontro há 2 anos atrás, 2 anos e pouquinhos atrás, que eu falei sobre famílias pretas no evento Ascendência Negra. E dentro dessa palestra, muita gente veio me procurar depois, até para conversar mesmo, pessoas que tinham problemas dentro do relacionamento, que eu bati muito nessa tecla de ter empatia entre homem e mulher preta, sabe? Ficava com aquela hierarquia, aquele machismo tóxico que infectou os nossos homens, né? Que a gente está tentando desconstruir, está tentando estar cuidando. E aí a Roberta, que é psicóloga lá do projeto, me chamou e veio conversar comigo sobre. Aí a gente foi e decidiu fazer disso algo maior, já que a gente já tinha essa questão mesmo de estar tratando, de estar acolhendo. Eu falei, cara, vamos fazer então um projeto. E uma outra coisa que me impulsionou a criar esse projeto foi porque eu já rodei em diversos coletivos e por mais que assim, os meus irmãos e irmãs, eu ainda tinha algo que ainda ficava meio perdida, não me sentia tão aquilombada. Então, assim, pô, vou fazer o meu, porque aí vai ser o meu e as pessoas vão estar aqui comigo, vai ser do meu jeito. Porque por mais que a gente tenha uma causa comum, que é essa luta antirracial, sabe? O meu projeto, ele cuida diretamente da saúde mental da população preta, que é uma causa geral, né? Todo mundo quer estar cuidando do outro. Sempre tem uma peculiaridade que é minha, cada um tem. Então eu criei o projeto do meu jeito mesmo, assim, com cada detalhe, sabe? Os temas.
sabe? Tudo foi feito com muito carinho, com muito amor para dar certo. E eu acho que foi tanto amor que eu depositei que a primeira edição, assim, foi, tipo assim, muito louca, porque foi um domingo de manhã, como sempre é, chuvoso, as pessoas não sabiam o que que era e a galera foi, sabe? A galera foi e saiu de lá transformada. Então deu aquela sensação de missão cumprida, porque você dá um tiro no escuro. Tipo, eu comprei as coisas e tal, falei, caraca, vamos fazer. E foi isso. Surgiu assim, na verdade. A gente já vai caminhando já por 3 anos. É um projeto neném, mas nós já tivemos muitos alcances, já recebemos pessoas maravilhosas, já transformamos vidas, não só nos encontros, mas a gente faz um acompanhamento fora, de conversa, de visita, de aconselhamento mesmo, no geral. Então, assim, as pessoas falam muito que tem uma fase antes do projeto e depois, porque realmente é uma injeção de potência que a gente faz, que o intuito mesmo é potencializar, sabe? Fazer essa gestão mesmo, todo mundo ao nosso redor, e um dá força para outra, porque é assim que funciona, né? Nosso Circuito Preto é uma empresa mesmo, é um dando para o outro, um dando para o outro, e assim a gente vai caminhando, não tem outro caminho. Ah, legal. Quando a gente estava pensando sobre o tema para falar hoje, e você falou sobre isso, né, do auto-amor na maternidade. Você, durante essa caminhada do projeto, você ouve muitas mães, o pessoal chega com muita questão para você sobre isso, né? Ah, depois que eu fui mãe, eu não posso mais fazer determinadas coisas, eu tenho dificuldade, as pessoas me julgam. Existe essa reclamação? Me fala sobre isso. Então, só tem, né? Só tem. Porque, assim, partindo do princípio que nós, mulheres pretas, já somos cobradas mais, né? Então, assim, você é mulher preta, mãe, é uma cobrança. Quando você é mulher preta, mãe, solo, é o dobro. Então, a Uhum. sociedade cobra muito. E quando a sociedade começa a te cobrar muito e falar certas coisas, a pessoa começa a acreditar naquilo que ela ouve. Porque a gente reproduz o que a gente ouve. Se você ficar ouvindo muito tempo a mesma coisa, uma hora você vai acreditar. E o que mais tem é reclamação sobre a anulação pós-maternidade e durante a maternidade. E principalmente quando a mulher, ao se priorizar, acha que está sendo egoísta ou acha que está falhando como mãe. Mas só que elas têm que entender e aceitar que antes delas ser mãe, elas são mulheres, né? E as mulheres têm necessidades universais, que independe se você está grávida, se você já teve filho ou não. Então, tem muita cobrança da parte da sociedade e muito grande parte do machismo também, porque a mulher, ela tem filho, então não é aquela roupa. Ah, ela tem filho. Não, mas ela não vai para aquele baile. Ah, mas ela tem filho. Então, assim, quando você vê uma mulher hoje que tem filho se divertindo de uma forma livre, ela é julgada. E aquelas Uhum. mulheres começam a se sentirem culpadas de tipo, ah, eu não posso fazer assim, não, eu tenho um filho para criar. Eu acho assim, você tem o seu caráter, você tem sua índole, e você pode dar o respeito que você tem para o seu filho sem se anular como ser humano, porque é isso que acontece. Sabe? As mulheres estão se anulando. E dá aquele recorte para a parte afetiva, né? Que é altamente impactada. Porque tem aquela coisa da mulher que tem filho, o cara achar que ela não quer um homem para ela, que ela quer um pai para criança. Então, é aquele problema. E muitas vezes não é. Mas só que a mulher já tem aquilo carregado com ela. Dela conhecer um cara e ela já tem aquele complexo de como que ele vai ser pro filho dela. Então, isso também é um pouco de erro. Porque ela é o namorado dela. O filho dela tem um pai. Então, assim, não precisa botar tanto. Óbvio que você tem que ter uma preocupação porque vai conviver com seu filho. Mas eu acho que um pouco da ênfase também que algumas mulheres dão nesse sentido de pensar lá na frente do cara que ela tá como pai da criança, causa esse efeito também. Porque eu escuto muito homem, muita mulher. Então, acontece isso. E continuando também nessa parte da relação afetiva, eu acho que tudo é a forma também que você se apresenta como mulher. Porque às vezes nós temos tanta maternidade assim presente que você já fica com aquela capa da mãe e um bloqueio do cara não te conhecer como mulher. Ele conhece só a mãe. Então, às vezes, também isso causa algum tipo de desconforto dentro da relação.
Só que como que agora em 2020 a mulher vai se preocupar de estar separando a Marcele mãe e a Marcele mulher, a Tainá mãe, até qual é o limite desses dois? E até que ponto isso vai prejudicar a tua vivência? Porque prejudica, tudo em excesso prejudica. Então, assim, o alto amor, ele é fundamental na gestação, porque as meninas ficam inseguras, as meninas que vêm me procurar, elas ficam inseguras. O próprio companheiro começa a falar que tá feia, o próprio companheiro começa a exigir mais do que ela pode, aí ela começa a se sentir inútil, não só na parte estética, mas começa a se sentir assim, se estiver cansada e o cara pedir alguma coisa, porque assim, não são todos, mas os companheiros, eles não têm, às vezes, a empatia, sabe? Às vezes esquece que a mulher tá gestante, sabe? Até na parte sexual mesmo, sabe? E essa Uhum. sexual, ela é fundamental, porque acontece muito, né? É estupro marital, né? É estupro marital o Sim, eu nome. sei. Uhum. Então, assim, as meninas não têm ideia, porque tá grávida, às vezes ela não quer fazer, e o cara vai lá e dá. Só que ela E não foco. quer. E eu escuto isso porque a maioria das meninas que estão grávidas, ou que estiveram grávidas, que vêm me procurar, muitas, algumas ficam com libido bom. Mas grande parte, assim, perde um pouco até do interesse sexual, na fase da gestação mesmo. E às vezes você tem que estar lá comparecendo como mulher, sabe? E o cara não tem aquela preocupação de tipo, pô, ela tá grávida, é o dia dela e tal. Então isso tudo também vai acabando com o seu auto-amor. A mulher quer e o cara também, ah, não, você tá Você grávida. não, vou chegar lá. E tem a É, rejeição, é exatamente isso. é. E ela tá se achando feia e o cara, tipo, tem cara que fala que tem medo e tal, mas grande parte não se atrai. Essa é a realidade. Quando é o comecinho, beija a barriga e tudo mais. Mas quando tá naquela fase mesmo do barrigão, que o corpo perde a forma, aí fica em xeque. E é aí que a autoestima vai pro chão. E é aí que você tem que se injetar de auto-amor de alguma forma. Tem que ler, vai no salão de beleza, porque a gente tem que se amar sim, porque isso interfere diretamente até na vida da criança, sabe? Pós-parto, depressão, antes do parto é o que mais tem. Depois, várias pessoas grávidas que desenvolveram depressão na gravidez. E passou para criança, algumas. Então, assim, o auto-amor, assim, só finalizando, esse auto-amor na gravidez, eu acho que ela tem que depender do meio que ela tá, sabe? Tem que ser uma construção dela com ela, independente do marido, independente da família, independente dos amigos. É um momento dela, sabe? Independente de estar compartilhando a gestação com o companheiro. O alto amor, esse trabalho que ela tem que fazer com ela, só depende dela. Então ela não tem que ficar muito refém de ouvir certas coisas para se sentir bem, sabe? De estar passando por alguns momentos a dois para se sentir bem. Eu acho que ela tem que se namorar. Porque é um período que a gente fica sensível. Eu falo, gente, eu não tenho filho, mas eu sei como é que funciona, porque eu já engravidei. Então é um momento que a gente fica sensível e a gente não tem muito o que fazer, porque é um processo, sabe? Não tem como a gente arrancar a criança com 5 meses. Então a gente tem que aprender a lidar com aquilo da melhor forma para você ter um equilíbrio. Até para você, na hora, ter a hora de você ganhar um neném, para você estar em paz, sabe? Com o teu espírito, sabe? Com o teu corpo, sabe? Entender as mudanças. Muita gente fica com raiva do corpo durante e Uhum. pós a gestação. E assim, é um processo natural, cara. Nós somos mães, tem coisas que não tem pra onde a gente correr. Quem tem seu dinheirinho, faça sua plástica. Quem tem a genética boa, muitas vezes volta. Mas tem muita gente que está muito refém disso. E essa parte que a pessoa fica muito presa a isso é totalmente. Adoece muito a mente da mãe, sabe? A ponto dela rejeitar a criança. Eu conheço milhares de mães que rejeitam a criança, não pela criança, mas por o que ela se tornou depois que ela foi mãe, sabe? De se olhar no espelho e culpar a criança. E isso é errado, né? Mas aí é um Sim. processo. Não tá no corpo daquela mulher, a gente não tá na cabeça daquela mulher e muito menos nas inseguranças que essa mulher carrega para se sentir assim a ponto de rejeitar o filho, né? E não É só verdade. insegurança na vida pessoal. Eu tenho amigas que, por conta da gravidez, não conseguiu passar, não foi chamada para certos tipos de prova de concurso, porque tinha negócio de teste físico. Então, assim, fica uma frustração que é descontada diretamente na criança. Sendo que a criança não tem culpa, mas a gente vai culpar quem? Porque o ser humano gosta de terceirizar a culpa, nunca é dele.
Ele tem que procurar alguém Uhum. pra jogar a culpa e seguir os dias. Nunca é dele. É do olho grande, fizeram uma É verdade. culpa, é energia negativa, mas é do ser humano. É Olha incrível. só, tô chegando aqui algumas Hum, perguntas. Vamos Deixa lá. eu ver aqui, peraí. Se deixar, eu falo pra. Ana Paula estava falando assim: tem homem que não respeita nem o período menstrual. É complicado para a mulher, porque ela precisa desse tempo e não consegue ter libido. Como que a mulher deve agir? Negar. Tem que negar, gente. Tem que negar, mas explicar. Só que o que acontece é o seguinte: o homem é um filho. É a criação do relacionamento. Se você tem um cara que é compreensivo com você, ele vai entender de boa. Mas se você tem um cara que já tem aquela tendência abusiva, ele não vai entender. Então não adianta você chegar para um cara que é egoísta e abusivo e falar: poxa, amor, eu tô com cólica, eu tô naqueles dias, vamos fazer amanhã ou depois de amanhã quando estiver mais fraco, ou quando for embora. Ele não vai aceitar, ele vai começar a encher teu saco. Agora, se você tem um companheiro de verdade, eu acho que isso nem vira problema, sabe? Porque o cara, assim, que já convive com você, o cara até sabe que você tá pra ficar. O cara, quando é um companheiro de verdade, ele até entende suas mudanças de humor, no corpo. Eu falo isso Hum, porque eu já vivi isso, de tipo, o cara fala, pô, tá pra ficar menstruada, né? Teu peito tá diferente e tal. Então, assim, o cara que tá contigo de verdade, ele vai entender esse processo. Então, se você está tendo algum problema de estar menstruada e o cara reagir de forma negativa com isso, então você conversa com ele e reveja seus conceitos. é. Poxa, chegou uma outra pergunta aqui, só que eu perdi. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo. A Gil fez uma pergunta aqui interessante. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Quando a mulher solo é segura de si, tem autoestima trabalhada e sofre hostilidade por parte das mulheres casadas. Como você aconselha a atuar nessas situações? Gi, bem-vinda, porque eu também sempre planejei ser mãe solo. Eu, só que eu sou em posição mesmo, então as pessoas acho que não têm muita coragem de falar alguma coisa pra mim. Mas assim, eu acho que a sociedade colocou isso na nossa cabeça, mas eu já separei há muito tempo a maternidade dessa parte de casal, sabe? Eu sempre falo que eu nasci para ser mãe, não para ser esposa, porque é Uhum, diferente. Então, assim, a gente tem que começar a separar e entender que tem como você ser uma excelente mãe, dando o que você tem para dar, sem necessariamente estar dentro de um lar da família da Quali, entendeu? Se você tem um uhum, companheiro, perfeito. Meu sonho também, todo mundo no fundo quer, sabe? Mas hoje em dia, quando você é mãe solo e você não se preocupa de ter um cara com você, é que você já tem a sua autonomia. Então, assim, de verdade, Gi, essas pessoas, acho que eu nem perderia meu tempo, na verdade, justificando, porque é uma opção sua. E não tem nenhuma uhum. lei escrita que você, para engravidar, você só tem que cuidar do seu filho se tiver um homem do lado. Mas, assim, você fala que foi sua opção, que você se sente bem. Grande parte dessas pessoas que criticam, às vezes está dentro de um relacionamento frustrado, mas não consegue largar porque não tem a autonomia que você tem e que outras têm. Então, assim, o meu conselho é esse: seja você, se quiser dar um fora, entendeu? Mas, assim, mostrar de forma didática. Não, sério, mostrar de forma didática que nem toda mãe tem que ter um esposo, pô, sabe? E é isso, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ela está falando aqui que o pessoal fica com medo, que ela vai dar em cima dos maridos, que ela tá. É porque o pessoal acha que ela, por estar solo, né, ela está em busca de alguém, né? E isso é um erro. Não, foi o que a gente falou da parte afetiva, da mulher achar que a mulher tá atrás de um pai para o filho para construir a família. Porque a mulher, quando tem aquela família do marido, do filho e da mãe, ela projeta aquilo para os outros. Ela acha que aquela felicidade também é a felicidade dos outros. E não é, sabe? Nem se Uhum, para mim vai ser bom para o outro. Só que as mulheres, elas se apegam tanto a esses relacionamentos que elas acham que todo mundo quer estar ali no lugar dela. E chega uma uhum, mulher que às vezes é atraente, com um filho, segura de si, que mulher segura incomoda tanto os homens quanto as mulheres, porque todo mundo que critica uma mulher que é mãe solo e que é segura, no fundo tem um pouco de inveja pela coragem, porque não é todo mundo que consegue. Então, assim, quando a pessoa critica muito a outra,
É porque no fundo ela tem um pouquinho de querer estar ali também, de ter um pouco daquela liberdade, entendeu? Independente de ter filho ou não, entendeu? Entendi. É verdade. Você estava falando sobre a questão de ser mãe, e a gente tem sempre um pensamento, né? Você disse que ainda não é mãe, mas como é que foi assim a tua relação com a tua mãe e o que que você traz assim, que você pensa assim, poxa, quando eu tiver um filho, eu quero repetir isso porque isso foi bom. E o que que você não quer repetir? Que você acha que não, isso foi ruim, isso eu vou deixar para trás. Então, eu nunca morei com a minha mãe. Eu sou criada pelos meus avós. Mas a minha mãe sempre teve presente. Ela nunca morou comigo, até hoje ela não mora, mas ela mora no final da minha rua. Mas desde pequena, eu sempre morei aqui com a minha avó, porque minha mãe é professora, trabalhava muito. Só que eu e minha mãe, a gente tem uma relação de uns 10 anos pra cá, a gente se aproximou bem. A gente nunca brigou, não. Mas a gente não tinha aquela coisa de mãe e filha, sabe? Aquela coisinha fofa. Até hoje, se você vê eu conversando com a minha mãe, vai parecer que ela é minha irmã mais velha. Mas tem muita. O jeito dela de me maternar é totalmente dela, sabe? Por exemplo, ela, ela é meio ogrinha. Aí ela me vê fazendo. No avanço, ela sempre vira e mexe, ela tá. Ela me apoia a beça, uma das que mais me apoia aqui da família. Só que é, tipo assim, ela me vê fazendo algo que ela achou legal. Ela não vai me dar o parabéns. Ela vai falar pros colegas dela, pô, minha filha não sei o quê. Ela é desse tipo, entendeu? Ela não consegue esboçar muito tipo de sentimento. Tipo, depois que ela toma umas e tal, aí ela começa, eu te amo, não sei o quê. Mas assim, canceriana, né? Desculpa se tiver canceriana na raiva, tá, gente? Mas assim, eu sou leonina, eu sou coração total, né? Pra você ter uma ideia de como que ela é materna, assim, do jeito dela, mas na hora que aperta, ela tá presente. No ano novo, eu perdi meu telefone, caiu no mar. Aí eu fiquei naquela desespero, né? Porque imagina a gente sem telefone, né? Ninguém, né? Aí, Ah, na é. segunda-feira, após o ano novo, ela me mandou uma mensagem, ela, garota, tu tá em casa? Assim mesmo, garota, tá em casa? Eu falei, tô. Ela vem aqui no centro de Campo Grande pra tu escolher um aparelho pra tu. Aí me deu o telefone. Então, tipo assim, ela age dessa forma, entendeu? Ela não precisa ficar me babando. Mas quando precisa. E assim, o que eu mudaria era que hoje eu não deixaria. Eu não quero que meu filho seja criado assim, pelos meus avós. No caso, ela, obviamente, que ela não vai criar, porque minha mãe é pisteira, né? Mas assim, não daria, assim, tipo, não deixaria. Eu ia ser muito mais presente. Eu sei que ela tentou ser o mais presente possível. Ela deu o máximo dela, sempre teve nas festas de escola, pedia pra sair cedo do colégio e tal. Mas eu acho que hoje o que eu mudaria era a minha relação mesmo, de ser muito, muito amiga da minha filha, muito mesmo, desde pequena, sabe? De estar empoderando, de estar conversando. E isso a gente não tem muito, sabe? A gente conversa sobre outras coisas, mas essa parte assim, primeira menstruação, primeiro beijo, primeira vez, assim, eu não participou de nada. Ela só ficou sabendo depois de 2, 3 anos e tudo bem, porque também não tem essa ligação com ela. Meu pai já sabe mais. Sou mais assim com meu pai. Entendi. Eu ia te perguntar justamente isso, se você teve alguém para poder fazer essa parte que faltou aí, né? Dessa. Não, então, eu não tive ninguém. Eu fui Uhum. sozinha, minha avó do jeito dela, né, da antiga, mas tanto meu pai quanto minha mãe, tipo assim, meu pai lá com a família dele, minha mãe com a minha irmã, meu padrasto, tipo assim, sempre fui eu por eu mesmo nessas questões. Tive que descobrir sozinha. Sempre tive amizade de mulheres mais velhas também, que ajudou muito. Sempre fui precoce. Via filme pornô escondido quando era criança. Então, assim, a minha sexualidade sempre foi. Nunca tive muita dúvida, sabe? Eu já entrei meio que sabendo. Eu acho que essa coisa da mulher preta em si mesmo, porque a nossa sexualidade era descoberta de forma bruta, sabe? Com Uhum. maldade. A gente não descobre, filha, senta aqui no meu colo, vou te contar uma historinha. Não. A gente sempre descobre das piores formas e tenta descobrir por você sozinha, sabe? De não ter ninguém para te ensinar. Você sempre entra na parte sexual já com meio caminho andado, dificilmente. Hoje você vê uma pessoa, assim, uma mulher preta, assim, de verdade, assim, como nós, que entra leiga, sabe, no mundo sexual. A gente sempre busca saber mesmo e eu, como não tive ninguém para falar, mas grande parte tem, até pelo nosso desenvolvimento do nosso corpo, sabe? Da própria mãe ter preocupação, então falar, olha só, você já tá ficando com peitinho e tudo mais. Então, aquela malícia a gente já tem desde muito novo. É verdade, a gente não tem aquela infância da Disney.
sabe? A gente já tem malícia desde criança, tanto homem quanto mulher, justamente por sermos totalmente objetificada, né? Então, Uhum. assim, a gente tem que saber, sabe? É uma condição mesmo da gente, de gente preta, de ter esse parêntese, de não poder se igualar aos demais. Eu acho que é até você está falando isso, eu penso como se fosse uma defesa, né? Você já tem que entrar no mundo já com uma armadura, né? Por ser preto e não tem muito direito ao afeto, né? As coisas como você falou, né? A florzinha, né? A coisa do bonitinho, não tem. E por isso que tem essa dificuldade do afeto, né? Quando chega aí na idade adulta, quando é a hora de manifestar isso em família, com filho ou com alguém que você vai ter um relacionamento, existe muito essa dureza, essa dificuldade do afeto. E como a gente está falando de auto-amor, eu acho que vem daí também um pouco da dificuldade da mulher se amar, da mulher também olhar para si com olhos um pouco mais coloridos, né? A mãe, ela se cobra muito, ela se culpa muito, porque ela tem que dar o tempo inteiro, tem que doar, tem que se doar, na verdade, e para receber sobra pouco tempo. Eu queria saber de você como que você pensa assim que a sociedade, e eu digo aí a sociedade mais no âmbito familiar, se ela está pensando realmente na criança que chegou, porque a gente ouve muito assim, ah, não, agora a mãe tem que dar exemplo, a mãe agora ela é um padrão, ela é alguém que é referência, por isso que não é legal certas coisas, não é legal ter certas posturas, como você falou, né, de tipo, não, nada disso, isso é uma imposição, é patriarcado, é o machismo. Você acha realmente que existe uma preocupação sincera e genuína com a criança ou é algo mesmo de julgar a mulher somente? Eu acho que nada é com a criança, assim. Eu digo nada, pode ter até uns 10% que é para criança, mas eu acredito que é diretamente com a condição da mulher, da condição de uma mulher mãe, que a condição da mulher mãe dentro da sociedade ainda é aquela dentro de casa, sendo mãe, não sendo mulher, gestando o lar, não gestando a vida. Então, é diretamente com a mulher, independente da criança. Porque às vezes a própria criança não tá nem aí. A própria Uhum, até entende, porque a gente está em 2020, a criança, e vai entender que a mãe dela vai pro baile, sabe? Então, assim, aquela hipocrisia de tipo, ai, mas ela tem que dar o exemplo, tem que ter postura. Eu acho assim, você pode criar o seu filho do jeito que você quiser, obviamente, da melhor forma que você pode estar transmitindo, mas você não precisa ser outra pessoa. Obviamente que eu, por exemplo, eu tenho meu filho. Eu não vou trazer para casa cada dia um homem, sabe? uhum, Esses tipos de parênteses, ok. Mas também é problema da mulher, que isso é a relação dela com o filho. Porque tem filho também que criança, tio, tio, entendeu? Porque hoje em dia é a forma de criar alguém, de maternar alguém, é muito singular, não tem como fazer uma cartilha e passar para outra mulher o certo e errado. Sabe? É uhum, impossível. É impossível porque a relação de mãe para o filho é única. Não tem como a Tainá e falar para uma amiga, não, mas eu com Apolo, eu sou assim, não, mas é o Apolo e Tainá é uma coisa e a amiga dela uhum, e o filho é outra, não tem como julgar. A não ser questões universais, tipo um probleminha na escola, racial, sabe? Um probleminha com o namorado. Agora, essas questões individuais de relacionamento mãe e filho, ninguém pode julgar, sabe? E a uhum, questão, eu acho que o que você tem que ter pro seu filho mesmo é valor, sabe? Caráter, mostrar o que você é como mulher. E principalmente não fantasiar, mostrar a mulher que você é de verdade pro seu filho, porque o filho, ele idealiza muito a mãe, né? Tipo, a mãe é aquele exemplo. Então, e mostrar os defeitos é fundamental, porque a gente cresce tendo referência. Então, nem toda referência boa é tão positivo, porque às vezes a gente não sabe nem quem são os nossos pais. Porque a gente não vê nosso pai errando, a gente não é, imagina nossa mãe errando. Então, assim, a gente tem que entender que os pais são humanos, sabe? Que a mãe dele não é nenhuma santa do lado da mãe do outro coleguinha, sabe? Ela é uma mulher normal, ela vai namorar normal, sabe? Ela vai xingar normal. E eu acho que é isso que falta, sabe? Na criação, tem muita cultura do adultocentrismo, sabe? De ignorar o pensamento da criança. De achar que a criança, ai, nenenzinha, não sei o quê.
E não é. A Uhum. criança fala demais com o bico fechado. Então, assim, você colocar o teu filho, mesmo sendo criança, numa realidade de vocês dois, sabendo que ele vai entender da maneira dele, é fundamental para ele crescer também com o pé no chão, sabe? Porque às vezes ele na adolescência pode ter vários baques por não conhecer de verdade ou não ver a verdade que o pai dele tenta mostrar, né? Então a gente fica muito cego também com os nossos pais, sabe? Eu vejo muito isso, falo por experiência própria mesmo. É verdade. E depois a gente se decepciona, né? Porque quando a gente cresce, a gente começa a ter noção das coisas, né? Exatamente. E e aí fica aquela. Eu estava lendo uma vez que a maior causa da frustração na relação entre pais e filhos é porque fica aquela sensação de meu pai mentiu para mim, né? Meu pai ou minha mãe mentiu para mim, me mostrou ser uma pessoa que na verdade não é. É E isso. isso é muito triste. Por isso que é legal, já desde o início, mostrando quem você é, que você chora mesmo, que você erra, que nem sempre você está com a razão toda hora, né? É interessante. O Oliver, você falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Hoje em dia, tem muitas mulheres que não querem ter filhos, que falam, não, eu quero só viver a minha carreira, a minha vida. E você falou que a maternidade para você é um sonho, você usou essa expressão de sonho. Então, sonho é algo que é além de uma vontade, né? E por quê? Por que que é um sonho ser mãe para você? Cara, não dá pra descrever, porque assim, é um desejo muito forte e é um desejo que grita, sabe? É chamado mesmo. E eu sou muito mãezona, assim, tanto Aham. é que a gente acha que eu tenho filho e é aqui aí que entra a maternagem. Eu tenho um monte de filho solto pelo Rio de Janeiro, sabe? A garotada de 20, 21, até amiga minha de 26, 27, me chama de mãe pela forma que eu trato, sabe? Uhum. Esse período de pandemia, eu estou perturbando todo mundo no WhatsApp, todo mundo que eu vejo na rua, todo mundo que eu vejo no samba. Porque, assim, eu tenho essa coisa de maternidade mesmo. De estar maternando, de estar gestando, de estar organizando, de estar cuidando. E eu me vejo muito nesse papel, sabe? Então, às vezes, quando eu vejo alguns textos de tipo, ai, vocês ficam romantizando a maternidade, que não sei o Uhum. quê. Sim, eu acredito que não seja um mar de rosa, como nada é. Uhum. Como é. Mas quando você entra nisso, querendo muito, muito, você começa a lidar, porque assim, problema tem, o que difere é a forma que você lida com os problemas. Então, assim, eu, como meu sonho é ser mãe, eu teria uma gravidez assim, mesmo com algumas dificuldades, se tivesse, eu iria saber, sabe? Porque faz parte daquele sonho, sabe? É igual quando, assim, é uma comparação até meio sem nexo, mas assim, igual quando você vai fazer uma tatuagem, que você é o teu Uhum. sonho ter aquela tatuagem, mas tu sabe que tá doendo, mas é aquele sonho ali teu de se tatuar. Então, é mais ou menos isso. Então, assim, vai ser uma mesmo que eu passe por algum tipo de problema, eu sei que vai valer a pena no final, sabe? Porque o fim é o que eu quero, sabe? Então eu vou conseguir. Então, muitas mulheres que reclamam, grande parte, às vezes entrou na maternidade de paraquedas, não queria. Uhum. Porque quando você planeja um filho, dificilmente você vê queixa. Até quando tem problema, porque a pessoa já entra que pode dar merda, vai ter problema, mas tá aí. Agora, geralmente, Uhum. planeja que vem esses textões de romantizando. Ai, vocês sabem? Então, assim, ninguém é obrigado a ser mãe, porque eu tenho muito disso, sabe? Tem muita mulher que tem filho que não é só pra ser mãe, filho. Não é um Uhum. prejuízo, sabe? Ter paciência, sabe? Aqueles de cuidado que não tem, que tu vê que não tem, e às vezes a gente acha que depois que tem filho vai mudar. Não muda, gente. Até que a gente tá num mundo que você vê mãe matando filho. É. Aí que entra também muita questão de aborto, sabe? Pô, é aborto, tá, beleza. Mas aí a mulher bota de qualquer jeito no mundo. Ciência para criar, maltrata, não sabe lidar com a criança, e aí? Melhor não ter. Eu já penso dessa forma, sabe? Esse pensamento de tipo, pô, pra que você vai ter se você não vai cuidar ou ter de qualquer jeito, sabe? O que o outro, mas acho que grande parte nas comunidades mesmo, a galera tem o filho muito cedo, não cuida, e o crime pega essas crianças, sabe? Uhum. De anos que tem um filho não vai saber,
sabe? Não vai. Algumas até faz, mas a maioria não vai. Aí é aquele ciclo. Aí tem filho com 14, 15. Aí o filho tem filho com 14, 15 também, sem trabalho, o crime chama. Então, assim, é um ciclo muito vicioso desse sistema, sabe? Que faz com a gente. É muito violento. É muito violento porque não dá tempo da gente correr, sabe? Parece que é uma prisão mesmo, né? Se você entrar numa comunidade, as próprias mães solos do projeto, você vê, é muito nova também, sabe? E isso vai perpetuando, vai perpetuando. Então, assim, herança que você tem pro seu filho, muitas vezes é o que você foi, sabe? Eu vejo muito disso também, de vivência, sabe? Assim, tá ser a melhor mesmo, sabe? Não tem essa pretensão de, ai, vou dar o melhor pro meu filho, sabe? Não, não tem essa questão de mimar meu filho com coisa muito cara, sabe? Eu vou ter muita preocupação de dar valor mesmo, de dar valores. O que eu não tive, né? Tive fundamental. Esse tipo de de cada um, né? Tá me ouvindo bem? Chegaram aqui uns comentários. A Sim. de sua tia tá falando aqui, ó. Tenho zero vontade de ser mãe, mas sempre ouço que deveria ser e que seria ótima mãe. Esse deveria ser, né? Que é complicado, né? A pessoa não tem vontade, por que que deveria ser? Tá entendendo? Eles criam um perfil, sabe? De tipo, às vezes a mulher pega uma criancinha no colo, aí você nasceu pra ser mãe, mas sabe se a mulher quer ser mãe? Né? E vou te falar, grande parte, eu falei anteriormente, vou falar de novo. Grande parte dos problemas são de mulheres que criaram Uhum. filhos sem essa responsabilidade de maternidade, sabe? E às vezes cria de qualquer jeito mesmo, que cria, a gente vê, a gente entra em comunidade 4, 5 horas da manhã, as criancinhas soltas na rua, andando de bicicleta, entendeu? Então, assim, eu acho que ter filho é uma opção mesmo, não é lei, não é obrigação. A minha tia, a minha tia é casada há 20 anos e ela optou por não ter filho. Tem o Kona lá, que é o pitbull dela. Então, assim, opção, cara. Ser mãe é uma opção, sabe? É a mulher que tem que querer. Essa coisa de, ah, vou dar um filho pro meu marido, que meu marido pediu, não. Gente, isso aí eu tiro no pé, cara. Quem Né? tem Sai que. dessa. Quando o neném vem, é a mãe, gente. É a mãe. A gente ainda tem essa coisa ancestral mesmo, da nossa maternidade, nossa liderança, ainda é com a gente. Pode ficar despreocupado, não é falta de não é egoísmo no relacionamento, não é individualismo. Porque quando o cara aperta, é a mãe, gente. Me desculpa, eu sei que tem muito pai maravilhoso, mas a maternidade, cara, vem da gente. Não tem como. É, é verdade. A Luziede está falando aqui, ó, maternidade com todas as dificuldades é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não tinha noção de como seria. Entrei nessa fase me sentindo incapaz e hoje me vejo uma super mulher, capaz de qualquer coisa. Surge uma força maior que nos motiva. Real. A Aí Luzia é é o minha. outro lado. Não, e a Luziede, ela teve uma. Eu, assim, ela me surpreendeu muito. Muito, 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 porque ela já é casada, mas ela engravidou do Uhum. nada. Ela já era casada há um tempo, mas assim, a gente nunca conversou de ser mãe dela. Ela nunca conversou comigo de ser mãe, ela apareceu grávida. E assim, o jeito que ela é com o filho dela, é aí que eu te falo. Ela teve uma maternidade tranquila, sabe? Se teve Uhum. alguns problemas, eu não fiquei sabendo. Mas assim, o jeito que ela é com o filho dela, tu vê que ela estava pronta para aquilo. Sabe? Você não vê, o Noah não para no jogo da Serrinha, ele não parou, ele puxava a câmera dos fotógrafos, ele pintou. E você não vê aquele pico assim de, ai meu Deus, sabe? Ela sempre plena, sempre plena. Então é essa a diferença que eu acho que grita muito também, sabe? De tipo, é meu filho, óbvio que você não precisa ser um anjo o tempo todo, mas você vê aqueles detalhezinhos, sabe, da mãe, sabe? Do que faz ela tirar, o que faz ela sair do sério, sabe? Às vezes é uma coisinha Sim. boba que vê que explode, sabe? É verdade. É, você está falando sobre isso da mãe que não quer ser mãe, né? Às vezes a gente vê na rua a mãe revoltada, Sim. batendo, gritando, xingando. E às Volta, vezes é por conta de um volta. relacionamento que não deu certo. Relacionamento que não deu certo e a mãe desconta naquele filho, né? Tem uma ira, tem uma raiva. As É, isso aí que. desconta as frustrações, tanto na vida pessoal quanto no profissional.
Às vezes a mulher trabalha com o corpo, uma dançarina, e sabe que meio que danificou também. E é isso, Uhum. é opção, sabe? Ela optou por ter, sabe? Então tem a consequência. Tem muita menina que acha que vai ter a mesma vida depois que tem filho, sabe? A gente Uhum. entrou naquela questão da mulher não se anular, mas também não é a mesma vida, gente. Não confunda. Tem Uhum. uma linha tênue no meio disso, porque às vezes a gente fala, aí, ah, não, mas tá tudo bem eu ir pro bar todo final de semana deixar meu filho com a minha colega, não tem problema não, sabe? Você é mãe, Exato. você é uma mulher que é mãe, sabe? Você quer curtir sua vida, você tem uma responsabilidade, tem uma vida que depende de você, né? Então, assim, a Eu gente acho que tem que se policiar. Eu acho que a frustração vem por, às vezes, se iludir, né? Porque às vezes a pessoa cria uma história na cabeça de não, vai ser, eu vou me amar, tô assistindo a live da Marcele Oliver e ela falou que eu tenho que me amar mesmo sendo mãe, então é isso aí. E a pessoa se ilude muito e acha que vai ser a mesma coisa, que não vai ter responsabilidade, não vai ter horários, né? A rotina não vai mudar. E aí, quando muda, aí a pessoa fala: ah, eu, não era isso que eu pensava, não era isso que eu queria. Essa criança aqui, ó, tá me atrapalhando, tá, não tá deixando eu dormir, não tá deixando eu acordar a hora que eu quero. E eu acho que vem muito disso. Eu acho que é a gente entender que tem certas coisas que vão ser mudadas mesmo e bancar, né? É aquilo de você fazer a tua escolha e amar a tua escolha. É, É, as mulheres têm medo da mudança, né, cara? O ser humano tem muito medo da mudança. Eu acho que vem muito disso também, sabe? Às vezes a pessoa não tem medo de ser mãe em si, tem medo da mudança da rotina. sim, Você entende? verdade. É mudança, é a mudança da rotina, de perder aquele ferro, sabe? Não é nem Uhum. a pessoa tem medo de sair daquela zona de conforto. E, tipo, sabe que quando ela tiver filho, vai pensar duas vezes antes de fazer uma viagem repentina, sabe? De sair a hora que quer, voltar a hora que quer. Então, eu acho que o medo da maternidade em si é diretamente a isso. Não é a criança e nem às vezes o corpo. É mais o medo mesmo dessa mudança radical que dá na tua vida, dependendo da forma que você vai cuidar. Pessoa que tem uma base familiar não muda nem tanto. Tem amigo que tem vida normal, que a mãe fica, mora junto e tal. Agora, você sozinha com o teu filho ou com o teu marido, vai mudar, com certeza, gente. Não tem como. É verdade. Tem um outro comentário aqui. A maternidade é vendida muito fora da realidade. Maternidade real não é mostrada. Todas somos iludidas, só saberemos sendo mães, e cada uma na sua realidade, que é o que a gente está falando aqui. O Rei Moura falou sobre o corpo, né? Que o corpo conta a história, que realmente a mudança do corpo tem que ser vista de forma não tão negativa, né? Sim. Mas assim, o corpo foi usado para gerar uma criança. E eu queria te perguntar agora, o grupo de mães, ele tem a maioria de mães solo, né? As mães pretas são na maioria solo. E existe muita questão de pensão e a presença do pai. O pai não vai visitar, o pai não dá atenção, ou o pai só aparece quando ele acha que tem alguma esperança de voltar com a mãe. Enfim, existe muito conflito nessa área e existe uma sobrecarga, né? Eu vejo muita mãe solo falando: nossa, como que é punk eu ter uma responsabilidade, eu sozinha, e responsabilidade material, emocional, de educação, de tudo. Então, existe essa reclamação. Aí você vem e me fala que queria já ser mãe solo, que teu projeto sempre foi ser mãe solo. A minha pergunta é por que, que você sempre quis já de início ser mãe solo? Se você acha assim que criando o teu filho com o pai da criança teria alguma dificuldade de você criar da forma que você pensa? Qual é a tua questão, assim? O que, que você pensou assim, vou ser mãe solo? Então, a minha questão é a seguinte. Primeiramente, decepções. Então, assim, eu já fui casada duas vezes, já morei junto. E essas pessoas que eu me relacionei, eu com um não, mas as outras pessoas que eu namorei, e tal, mais sério, eu tinha esse pensamento de ter filho. Só que quando terminava, vinha aquele baque, né? E eu ficava pensando, cara, imagina se eu tivesse filho com ele. Então, de 2015 para cá, eu comecei a não planejar isso, porque eu ficava pensando, cara, eu engravido de uma pessoa que eu gosto muito, se terminar amanhã vai ser maior problema. Então, eu sempre tive na cabeça de ter filho,
com alguém que eu sei que eu não poderia entrar em atrito, algum amigo, alguém que não tivesse muito sentimento, justamente para quando acabasse, porque eu vejo o problema que dá com separação com o filho. Então eu ficava um pouco traumatizada. Realmente eu ficava um pouco traumatizada de tipo, estar nesse esquema de pensão. Eu vejo essas meninas, gente, eu passo mal. Sabe, essa coisa de. Porque muda, sabe? O namorado, quando vira pai, muda. Sabe? Você vê quem é o homem quando ele vira pai dentro da relação. Uhum. Então, assim, foi mais por causa disso mesmo, sabe? Desde o meu último relacionamento, que terminou em 2015, aí eu comecei a me planejar sozinha, sabe? Se vier um cara maneiro, oba-oba, como já tá a caminho aí, se Deus quiser, mas sempre fé pra tudo. Assim, foi uma coisa que eu eliminei daquele conto de fada, sabe? Meu conto de fada sempre foi eu chegando em casa, meu filho e tal, não sei o quê. Eu meio que eliminei mesmo essa parte. E eu me via muito, sabe? Eu não tinha aquela necessidade de, caraca, o pai do meu filho, não, eu sempre me fechei na bolha mesmo, de tipo, eu e meu filho pra tudo, sabe? Dando rolê com meu filho, indo pra praia com meu filho. E eu não tinha espaço para homem nesses planos, nem Uhum. nesses planos. Acho que foi isso que aconteceu. Mas nesse sentido de defesa mesmo, de não criar expectativa de ter Uhum. filho junto, sabe? Era uma expectativa mesmo de, tipo, vai dar bom comigo, se vier é lucro. Sabe que se tiver um homem maneiro comigo, que é um homem que queira fechar, é lucro. Mas eu já contava sem aquilo, eu acho que por medo da frustração também. Eu Uhum. confesso. Olha esse momento também de frustração, de você criar aquele conto de fadas e não acontecer. Entendi, mas então você bateu o martelo ou pode aparecer alguém aí que mude esses planos? Não, pode aparecer, pode aparecer. Plano B, né, gente? A vida é plano B. E se o B não dá certo, tem um C. É, tem o alfabeto inteiro, né? Ó, aqui, ó, nós vamos de resistência, amor. Se a gente desistir, já era. A nossa vida, errar e acertar. Errar e acertar até dá bom. Até dá bom. Ó, tem uma pergunta aqui, você até falou um pouco sobre isso, né? Sobre a sua mãe, mas eu vou falar aqui. A Carol. Preta, como foi sua criação? Sua mãe foi mãe solo? Porque é fato que a nossa criação influencia, sim, nas nossas escolhas de maternidade, ou como espelho ou como repulsa. Ela quer saber se a tua mãe teve influência, alguma coisa que você viu em casa que teve influência nessa tua decisão aí. Oi, Carol, tudo bem? Depois me segue lá, linda. Então, minha mãe foi mãe solo, né? O meu pai largou minha mãe 2 dias antes do casamento, grávida de mim. Então, assim, não preciso falar muita coisa. Mas, assim, eu vejo que minha mãe foi uma mãezona, mesmo não morando comigo diretamente, ela é uma mãezona, como eu falei no começo do vídeo. E influenciei de certa forma, porque eu dei certo com tudo isso. Criada pelos meus avós, não morando com ela. Meu pai é ausente, que ele voltou para minha vida de 10 anos para cá. E eu dei certo. Então, isso já meio que ressignifica, entendeu? Aquela coisa de tem que ter um pai, sabe? Eu não tive pai presente. E eu tô aqui, entendeu? Então, com Uhum. certeza influencia, porque você vê um resultado bom. Essa coisa da repulsa também pesa muito, sabe? Quando é uma coisa negativa, se eu tivesse uma maternidade negativa, eu já jamais iria querer ser mãe solo, entendeu? Porque vem tudo Uhum. dentro de casa mesmo, não tem jeito. É verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma. Boa noite. Ó, o Sandro está dizendo que a sua camisa tá linda. Igual minha tatuagem. Ah, igual da tatuagem aí. Isso mesmo que eu penso, o pessoal comentando. Tô acenando aqui pra Então, todo mundo, a galera tá mesmo, que bom. é, Livezona. a nossa live aqui está chegando no final, porque a gente hoje tem uma maratona aí de lives, tem uma outra live já depois da sua. Aqui falta 10 minutos ainda. Eu posso dar minhas Isso, 10 considerações minutos. finais, então. Tá aparecendo pra Sim, é você isso o que eu ia tempo? falar. Oi? Parece o tempo pra você também? Não, não aparece não, eu estou vendo aqui no relógio. Estou vendo no Caraca, relógio. Aí eu queria... certinho. Oi? Cer- Certinho que tu cronometrou. Certinho. É, ó, tem outro comentário aqui pra gente ler, a gente tem tempo ainda. A Carol botou assim, ó, eu sou mãe solo,
Ah, peraí. Sou mãe solo e sofri, porque minha mãe é casada. Apesar de viver a maternidade solo, o meu pai é e sempre foi presente. Gratidão pela troca. É É isso isso, mesmo. é Tudo vem de isso. casa, Não né? tem o que falar. E justamente pesa muito, porque, por exemplo, quando a sua mãe não é mãe solo e você como mãe solo tem aquela cobrança, né, de tipo da mãe achar que ela que tá certa por ter um marido e você criando filho sozinha. Então, a família, ela é altamente tóxica em algumas questões, porque ela quer projetar o que eles foram pra gente, sabe? Eles não Uhum. aceitam você traçar o seu caminho. Eles querem que você seja o que eles projetaram para você ser. E isso, assim, é totalmente adoecedor, porque infelizmente a família vai e a gente vai ficando, sabe? Cada um vai traçando o seu caminho. Ninguém é Cada um obrigado a vai viver. fazendo sua história, né? Exatamente. Cada um vai fazendo sua Então, história. Tainá, então, antes de Isso. encerrar, eu vou só Aham. falar 30 segundos do meu livro. Gente, quarentena tá aí, ó. A Mulher Negra e Suas Transições, essa obra maravilhosa, que conta histórias de mulheres pretas reais. Compra comigo, presentei que você ama, leiam. Homens na live, comprem e leiam. Eu vendo muito esse livro para homem. Os homens pretos estão Show. querendo se desconstruir, ter esse cuidado conosco, então é fundamental. Então me chama no direct que eu tô enviando, tá? Só que com essa coisa do correr da pandemia, tá meio irregular, mas eu tô fazendo de tudo para estar entregando de todo mundo. Então, compre comigo, segue meu Instagram, segue Projeto Avança Negra, tudo junto, que é o meu projeto, pode mandar direct. Nós estamos com terapia online, então quem tiver precisando de terapia Legal. online, dá um alô que a gente agenda lá para todo mundo não surtar nessa quarentena. E tá na Pais Pretos presentes, amo. Ela falou mais cedo que ela e o esposo dela e o Pais Pretos em si amam o Avança Negra também te ama. O encontro que nós fizemos com os homens, Pais Pretos foi presente, foi maravilhoso. A gente vai fazer outro. Então, assim, Legal. a recíproca é verdadeira. São dois projetos importantíssimos. Um projeto que dá voz para a paternidade preta é altamente necessário. E você vê a É quantidade de pais urgente, né? que são invisibilizados, os pais pretos são invisibilizados, porque quando tem problema, é sempre a mãe que é exaltada, mas tem muita mãe que não chega aos pés do pai, e a sociedade ainda tem essa perseguição de calar a voz dos homens. Às vezes tem um vídeo do pai, às vezes no ônibus com a criança, vem um monte, não fala mais com obrigação. Ah, não sei, já Uhum. viu? E sabe, totalmente invisibiliza a bondade daquele pai e o valor daquele pai, né? Que é homem, sabe? Então, assim, vamos mudar essa cabeça, sabe? Criar um filho, independente de ser pai ou mãe, isso é da pessoa. Você vai ser um pai bom, você vai ser uma mãe boa, e não é porque você é homem e mulher. Então, assim, vamos acordar. E o Paz Preto está aí para mudar isso, como está mudando. O É trabalho que eles fazem verdade. é maravilhoso. Eles vão lá no meu projeto sempre quando eu chamo, e às vezes eles vão corrido. Então, assim, você vê que é uma troca de verdade, que não é em qualquer lugar que você acha essa reciprocidade. E sou apaixonada por Apolo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ó, tem É, maturidade. A Paula adorou estar lá no Moça Negra, conhecer você, seu namorado. Crush real, Apolo. Seu Então, namorado já tem 4 dentes. já tá. Ai, meu Deus. Ah, Mas é isso, gente. Amei estar com você, Tainá. Amei estar com eu que geral aí. agradeço. Eu que Obrigada. agradeço. Beijo. Eu que Tira agradeço. print, Beijo. gente. Tira print da gente e manda por direct pra eu postar. É verdade. Manda assim. Um beijo, Marcelo. A gente vai Beijo. subir essa live no YouTube Ih, arrasou. depois. Eu tô YouTube. bonita. Eu sabia que eu Isso, e vai estar no Instagram TV. No Instagram TV do Pais Pretos. Tá Ah, como é bom? que. Ah, tá. Depois eu vou perguntar como é que joga no IG, porque eu também quero fazer umas no IG. É, o Meta que faz, ele coloca pelo computador, tem que ser pelo Note, Ah, tá? então Aí depois a tá, gente diz direitinho como é que faz. tá bom. Beijo.